Olá, paz de Cristo, paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe os irmãos. É sempre bom estar de volta e trazer uma palavra para alertar os meus amados em Cristo Jesus. E hoje eu quero partilhar sobre a notícia que chocou o mundo digo, mas para os lados dos lusófonos, né? Nós que falamos português, a notícia da morte de uma cantora que ainda abalou e continua a abalar o país, nossos irmãos no Brasil, e de certa forma também em Angola, para aqueles que têm seguido esses cantores gospel e cantores seculares. Eu quero falar sobre, primeiramente, o que a Bíblia fala sobre a comunhão que não existe, que não é possível ter comunhão entre a luz e as trevas. São Paulo deixando claro a santidade do crente, ou seja, o estilo de vida do cristão, que é a santidade que Deus demanda aos seus filhos. Lembrando os irmãos que Jesus disse aos discípulos: sede santo, como santo é o vosso Pai. Mas parece que essa geração superflua, esta geração atual cristã, porque é aos cristãos que é demandado o equilíbrio sobre a terra. O mundano jamais poderá ser sal da terra ou a luz do mundo, mas o crente deve ser sal e luz do mundo. Mas temos observado o entrar das trevas, aquilo que é o conceito de perseverar ou guardar a santidade. E normalizamos as coisas e pensamos que é normal a união com as coisas do mundo. Razão pela qual muita pessoa que cresceu no meio evangélico, que conheceu um dia, ouviu falar da palavra de Jesus, a maior parte já não está conosco, saiu, como famosos cantores brasileiros, e alguns que estão dentro da igreja, mas que não servem a Deus, e eles servem a Satanás, com seus estilos de música gospel, e que tem uma certa aliança com a música secular. Então, essa notícia chocou o mundo, chocou o Brasil, chocou Angola e chocou alguns países também, que seguro muitos seguem essa cantora. Vou revelar aqui, estou a falar da cantora Marília Mendonça, brasileira, e que tem uma história de ter nascido no meio evangélico. Alguns youtubers estão a mostrar vídeos da mãe dela, ela cantando música gospel, alguns louvores da Aline Barros, e eu estava inquieto porque parece que as pessoas, sempre que é uma morte, alguém morre, a primeira coisa que nós queremos é que ela descanse em paz e que Deus o tenha recebido, mas isso não é verdade, porque nós sabemos que os céus não é para qualquer pessoa, os céus é para aqueles que creem na vida e creem que Jesus é a ressurreição. Mas não basta crer. Tiago diz: crês tu, faz o bem, mas teme, porque os demônios também creem e sabem, e têm temor. A diferença dos demônios, os seres humanos, é que eles sabem que Deus não foi o consumidor, mas nós, os crentes, sabemos que Deus é um Deus de amor. Esquecemos a outra parte do juízo de Deus. O que tem acontecido nesses últimos anos é um juízo de Deus, é o julgar de Deus sobre a brincadeira que muita gente tem levado sobre a sua casa, a sua palavra. As pessoas não têm levado a sério o evangelho e as pessoas têm vivido um meio termo, uma vida crente, metade mundano, para trazer um tipo de mensagem ao mundo que o nosso Deus é um Deus emanente, que tudo aceita, tudo permite. Por isso é que o Senhor está fazendo uma limpeza para trazer temor àqueles que vivem, de maneira em que a morte dessa mulher sirva de exemplo daquelas pessoas que ainda continuam a zombar-se do Evangelho e da Palavra de Deus, principalmente aqueles que nasceram num berço cristão.
Marília nasceu num berço cristão, mas ela era cantora secular e cantava músicas com um tipo de letras do inferno, como muitas cantoras que nós conhecemos em Angola, cantoras de kizomba, de músicas seculares, que não glorificam a Deus, mas que de certa forma trazem um terço na mão, uma Bíblia na mão, pensando que isso é tudo para lhes garantir a salvação. Meu querido, eu quero lhe dizer uma coisa. A vida do cristão é uma vida de renúncia. Se não há renúncia, não há preço a pagar, não há céus para quem não toma a sua cruz e negue-se a si mesmo. A vida do crente não é uma vida para que eu possa ter um pé nos céus, um pé no inferno. O diabo vai te arrastar. Então Deus jamais vai negociar com os valores e princípio bíblico. E o crente de verdade não pode abrir mão da verdade. Porque o caráter de Deus é santidade. Então eu não posso dizer que eu sou boa pessoa e por ser bom, crer que eu vou para os céus. A Bíblia não dá garantia de que os bons irão para os céus. A Bíblia fala que aqueles que creem e permaneceram na fé, eles reinarão com Cristo. Paulo disse, se com Cristo nós sofremos, com Ele reinaremos. Se você não padece, não sofre por causa do Evangelho, e não tens uma vida que representa, inspira a imagem de Cristo em si, uma vida de santidade, você não tem chance de entrar para os céus. Porque os céus é um lugar de porta estreita, não é largo. Esses evangelhos que ofertam, ou que têm vendido um evangelho barato, eles têm levado pessoas ao inferno. O mais triste é ouvir e ver muita gente lamentando a morte. Mas quando ainda estava em vida, ninguém confrontou para que ela pudesse se salvar. Então, há uma grande hipocrisia no meio evangélico, tanto em Angola, como no Brasil, e em várias partes do mundo. As pessoas têm medo de falar a verdade, de confrontar. Mas Deus, como não faz nada sem antes anunciar aos seus profetas, então Ele usou uma serva, uma pastora, que recentemente eu vi o vídeo dela, se chama Sara Shiva, e Deus tinha alertado através desta mulher para esta cantora. Se eu vi ou não, a mensagem foi liberada. Mas o resultado foi esse. Ela foi, e posso lhe garantir que se não se arrependeu, nos céus não foi. Porque nos céus não vai entrar incrédulos. A Bíblia é clara em dizer, 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 6, Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, Paulo, ou 2 Coríntios, Paulo diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão entre Deus e Belial. Deus não pode se unir ao profano. O crente tem que saber separar. Por isso o termo santidade significa separação. Deus não vai negociar os seus valores, seu princípio, seus atributos. Deus não vai render-se. O mundo jaz no maligno. E ele tem influenciado de maneira em que as pessoas que têm dons e talentos sejam arrastados para se tornar seus instrumentos. Porque por cada cantor secular que traz uma mensagem do inferno, ela entra nos lares e consegue destruir a família. Por isso é que ele investe tanto na música. E a música é uma grande potência para destruir as famílias. E ela trabalha na mente do homem no subconsciente. Por isso é um grande perigo, por isso é que existe um grande perigo de ouvir qualquer música para a tua casa. É mais fácil a pessoa ver um filme mundano que ouvir uma música mundana. Por quê? Porque o nível de influência espiritual que traz uma música mundana, e música mundana com letras de adultério, de traição, de blasfemar contra Deus, é abrir portas para o demônio tomar legalidade na tua casa. Por isso o irmão que ouve, continua a ouvir músicas seculares desses escuduristas angolanos que têm impactos das trevas, que a maior parte dos escuduristas angolanos fazem impacto para ter fama. Os cantores, seja eles da área da kizomba, que é o que mais consome zuco, a maior parte tem impacto, isso é sabido. A maior parte tem sido um canal, um instrumento de Satanás, em troca da sua fama, bem-estar aparente e riqueza. Então que sirva de lição, que sirva de alerta, porque o Senhor está a falar para o seu povo. Porque é a nós que Ele vai cobrar. É a ti, irmão,
que o Senhor vai cobrar. Posiciona a sua casa, arruma a tua casa, limpa a tua casa e tira toda a sujidade que tens escondido debaixo do tapete. O Senhor vai continuar a julgar e mais pessoas vão morrer, vão ser levados e haverá mais tragédias porque Deus está irado. Está irado primeiro com os altares que estão contaminados, corrompidos, com aqueles homens que dizem-se de Deus e têm corrompido, têm vendido o evangelho à troca de número de pessoas dentro da igreja. Pastores que não têm compromisso com a cruz, com a verdade de Deus. Estes são falsos pastores, falsos apóstolos e profetas. Há uma grande indignação de parte de Deus. Por isso ele vai levantar homens com compromisso da verdade para trazer a vara e começar a dar o azoite. Endireita a sua vida. É o tempo do arrependimento. Esse é o tempo de nós voltarmos à simplicidade do Evangelho. É olhar para a cruz de Cristo. Esse é o tempo de eu dizer, eu preciso voltar ao caminho aonde eu me perdi. Tem muita gente dentro da igreja, mas perdido, não sabe para onde vai. Nunca mais teve aquela experiência do quebrantamento do Espírito Santo. Por quê? Porque o evangelho que lhe deram é farelo para os bois e para os porcos comer. Nós precisamos comer um alimento sólido. Um alimento que é para nos nutrir, que nos dá crescimento espiritual. Temos que parar de comer qualquer tipo de coisa. A música secular é um alimento que vem para matar a tua alma e o teu espírito. As coisas que não é para agradar a Deus, devemos separar. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Ah, não, porque eu posso ouvir um pouco da música secular. É verdade que podes ouvir, mas estás a fazer a tua escolha. Porque toda a influência que aquela música tem, saiba que vai vir sobre a sua vida. Por isso é que você é um crente frio e um crente que já não tem vontade de orar. Que seja esse um alerta para os irmãos. A seguir, eu quero colocar algumas imagens da pastora Sara Shiva para que possas ver e alguns trechos do que ela escreveu sobre a morte da Marília. Antes mesmo de ela ter morrido, Deus lhe usou com muito poder. Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Marília Mendonça, com apenas 26 anos, a cantora e mais 4 pessoas nos deixaram por conta de um acidente de avião. Como vimos isso no vídeo anterior, a filha da cantora Baby do Brasil, a pastora Sara Shiva, usou suas redes sociais e relembrou uma mensagem que ela enviou há cerca de um mês aos cantores sertanejos. A pastora enviou um recado aos cantores que cantam músicas de sofrência, segundo o recado enviado por ela em uma live há cerca de um mês atrás, onde ela diz que os cantores que cantam música de sofrência, essas músicas atraem o diabo, segundo revelou a pastora. E ela ainda disse com essas palavras na live: você que teme a Deus, que acredita em Deus, você acha que Deus não está vendo você cantar uma letra que invoca o espírito do adultério sobre a nação? Você acha, cara e mulher, que isso vai passar em branco diante dos olhos daquele que reina eternamente? Você acha que Deus não está vendo? Questionou ela. Nesse momento, Sara ainda fez um pedido para os cantores sertanejos pararem de cantar músicas de sofrência. E ela disse assim: além de você estar levando a sua alma para as trevas, você faz milhares de pessoas adorarem o que está sendo liberado nessa música, disse a pastora. Isso foi há um mês atrás, em sua live intitulado como Mensagem de Deus. Após a partida de Marília Mendonça, internautas relembraram a mensagem de Sara, e a pastora se pronunciou em suas redes sociais, dizendo assim: há cerca de um mês, no dia 10 de outubro deste ano, Deus me deu uma palavra de concerto direcionada aos cantores de música sertaneja, que eu entreguei publicamente em uma live aqui no Instagram enquanto eu lavava uma louça. Hoje, com a triste notícia da partida da cantora desse meio sertanejo, um seguidor me lembrou da palavra e eu fui assistir a mensagem novamente. Meu Deus, estou aqui em estado de choque. Que tristeza! Disse a pastora que um mês atrás ela fez um apelo aos cantores sertanejos para pararem de cantar músicas de sofrência,
E segundo ela, essas músicas atraem o diabo.